Oi pessoal, o tema da aula de hoje é esse cachepô feito de crochê com essas flores aqui embutidas. Eu chamo de flor embutida porque a gente faz ela junto com essa carreira aqui, ó, de vermelhinha que vocês veem aqui atrás, ó. Por dentro dá para enxergar melhor, ó. A gente faz as carreiras desse fio mais claro, daí o verde, o amarelo, e nessa carreira vermelha aqui a gente faz as flores embutidas, tá? Ele é bem fácil de fazer, super simples. O fundo também é bem facinho de fazer. As medidas dele, ele tem de fundo, ó, no fundo, diâmetro de aproximadamente 10 centímetros. Em cima, ele fica com um diâmetro mais ou menos de 17 centímetros. E a altura dele é de aproximadamente 14 centímetros, tá? Ele é um tamanho grande. Dá para você colocar vasinhos de flores bem grandes. Eu uso ele bastante para colocar orquídea dentro. Eu acho que fica super charmoso. Dá um tchan diferente para você colocar na sua sala, para decorar, enfim. Essa goma que a gente usa para endurecer, essa resina endurece que a gente vai utilizar para endurecer ele, ela não sai com facilidade na lavagem. Mas assim, eu não aconselho você a jogar água nele, a molhar a planta dentro dele, tá? Ele pode não durar tanto tempo. Quanto mais cuidado você tiver com ele, mais tempo ele vai durar. Então assim, na hora de molhar a planta, tira a planta de dentro dele, molha, deixa o vasinho secar um pouquinho e daí coloca ele dentro novamente. Se quiser, ainda dá para colocar no fundo um pratinho ou alguma coisa para ele não absorver a umidade. Tudo isso para conservar ele. Aí você vai ter um cachepô bonito e bem feito por mais tempo, tá? Antes da gente ir para a aula, eu queria convidar você para se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Curte esse vídeo, compartilha, comenta, pode dar sua sugestão, crítica. Críticas construtivas sempre são bem-vindas aqui no canal, tá? Vamos para a aula então? Iniciamos o nosso trabalho com o anel mágico. E dentro desse anel mágico eu puxo, faço uma correntinha e mais uma, duas, 3, 4 correntinhas para subir, ficando assim com um total de 5 correntinhas. Entro com um ponto alto, faço 2 correntinhas, novamente um ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto, e assim eu sigo até eu ter um total de 8 pontos. Lembrando que as 3 correntinhas que eu fiz para subir já contam como um ponto. Então, eu vou fazer os meus pontos aqui e volto para a gente seguir. Terminei aqui os pontos, fiz 2 correntinhas. Agora, eu venho na terceira correntinha aqui que eu fiz para subir e fecho com um ponto baixíssimo. E entro com mais um ponto baixíssimo aqui no espacinho logo ao lado. E subo novamente com 3 correntinhas. Agora, em cada espacinho desse de 2 correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Como aqui eu já fiz as 3 correntinhas para subir, eu faço mais 2 pontos altos. Dessa forma. Uma correntinha, no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, mais um bloquinho de 3 pontos altos. E assim até contornar toda a minha volta. Terminei aqui a carreira, fiz uma correntinha. Novamente, vou lá na terceira correntinha que eu fiz para subir e fecho com um ponto baixíssimo. E agora, subo com 3 correntinhas e bem ao lado aqui, ó, pegando aqui por baixo, eu já entro com um ponto alto. Faço uma correntinha e vou para o próximo espacinho aqui. Aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 pontos altos, uma correntinha e novamente 2 pontos altos no mesmo espacinho, formando assim um lequinho. Vejam. Novamente uma correntinha no próximo espacinho, 2 pontos altos, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho.
E assim eu sigo por toda a minha volta. Terminei aqui a minha volta e também o fundo do nosso cachepô. Então, aqui eu fecho, fiz uma correntinha, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para subir e subo com 3 correntinhas. A partir de agora, eu vou começar a fazer a lateral do meu cachepô. Aqui nesse ponto, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lequinhos, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos cada lequinho. Então, 6 vezes 8, 48. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, em volta, agora, 48 pontos altos. Sempre agora pegando pela alcinha de trás de cada ponto. Então, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto da base, pegando sempre pela alcinha de trás, ó. E no final dessa carreira, eu tenho que ter um total de 48 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui meus pontos. E volto pra gente seguir. Terminei aqui a carreira. Nesse ponto é importante vocês conferirem, ver se realmente foram feitos os 48 pontos, tá? Pra gente poder trabalhar agora na sequência. Que se não tiver, ele não vai dar certo na hora da gente fazer as flores. Então, vamos lá. Fecho aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e subo com 3 correntinhas para subir. Agora, eu vou trabalhar 5 pontos altos, um ponto sobre cada ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. No sexto ponto, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Aí, novamente, 5 pontos altos, um sobre cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto, um aumento. Eu vou ter um total de 8 aumentos nessa carreira aqui, nessa volta. Então, é só repetir essa mesma sequência por toda a carreira. 5 pontos altos, um sobre cada ponto da base, e no sexto, um aumento. Cheguei aqui no final da carreira e fiz 5 pontos altos. O sexto, onde é o aumento, eu vou fazer ele junto aqui com as 3 correntinhas que eu fiz para subir. Pegando essa alcinha aqui de fora, ó, estão vendo ali, ó, da carreira anterior, para ele ficar bem retinho com os demais. Puxo ele bem certinho, para ajustar ele, ficar bem retinho com os demais pontos da carreira. Aí, novamente, fecho com um ponto baixíssimo. E na próxima carreira, de novo, subo com 3 correntinhas. E agora, eu vou trabalhar 6 pontos altos e no sétimo, um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e no sétimo eu vou fazer um aumento. Então, 1, 2 pontos no mesmo lugar. E assim eu sigo até o final da carreira, ou seja, 6 pontos altos, um sobre cada pontinho de base, e no sétimo, um aumento. Terminei aqui a terceira carreira da nossa lateral, fiz um ponto alto lá junto com o ponto baixíssimo que a gente fez para encerrar a carreira anterior. Agora, ó, eu corto meu fio, vejam que eu não fechei ele com um ponto baixíssimo, tá? Porque aqui eu vou ensinar para vocês um acabamento perfeito, tá? Esse acabamento a gente vai fazer toda vez que a gente trocar de cor, tá? Então, aqui eu vou ensinar ele direitinho para vocês como que faz, e daí nos próximos eu já vou pular essa etapa, tá? Para não ficar uma aula muito cansativa.
Então, ó, o fiozinho tá aqui, simplesmente terminei o ponto alto, cortei o fio e ele tá aqui. Aí, eu venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto que eu fiz. Introduzo a agulha de frente para trás e puxo o fiozinho para frente. Aí, eu venho aqui, ó, nessas duas alcinhas da frente, do último ponto alto que eu fiz, e puxo o fiozinho para baixo, ó. Aí, ele fica perfeitinho ali, ó. Você não percebe que tem uma emenda aqui, olhando de cima. Aí, eu puxo ele para trás aqui e contorno ele aqui nessa correntinha que eu fiz no começo, até chegar aqui embaixo. E aqui embaixo eu escondo ele por baixo da carreira de pontos altos. Ajusto ele aqui, ó, para ele ficar bem simétrico com os demais. É só esconder o restante do fio aqui. E tá feito o nosso arremate. Toda vez que eu trocar de cor, eu vou fazer esse arremate, tá? Dessa forma aqui. Vamos agora pro fio verde. Então, eu venho aqui. Cadê? Tá aqui. Vou vir lá em cima desse pontinho que eu fiz e puxo o fiozinho pra frente. E deixo um pedacinho aqui atrás que eu vou esconder agora. Aqui eu não preciso amarrar, que como a gente vai endurecer a peça, ele não vai correr o risco de desmanchar, tá? Subo com 3 correntinhas. E outro detalhe, nessa carreira aqui, nessa terceira carreira aqui, eu tenho que ter 64 pontos altos, tá? Porque a partir de agora a gente vai trabalhar sempre com esses 64 pontos em cada carreira, até finalizar o nosso cachepô. Então, aqui com o fio verde, eu trabalho ponto sobre ponto, ou seja, um ponto alto para cada pontinho da base. Então, eu vou trabalhar aqui a minha carreira com o verde e já volto com a próxima cor. Feita a carreira com o fio verde, agora vamos entrar com o fio amarelo, também em cima daquele pontinho lá que foi feito na terceira correntinha que nós fizemos para subir. E da mesma forma que a carreira verde, eu vou fazer uma carreira com ponto sobre ponto, ou seja, um total de 64 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui meus pontos, vou fazer a carreira toda e volto para a gente dar sequência no nosso cachepô. Vamos agora para o fio vermelho. Eu amarrei o fio, né? Comecei aqui, já fiz 3 correntinhas e um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. Lembrando que essa é a carreira das flores. Então, aqui agora eu vou começar a fazer a minha primeira flor. Então, eu fiz 4 pontos altos para depois a gente finalizar com mais 4 pontos altos. Entre uma carreira e outra, entre uma flor e outra, eu tenho que ter 7 pontos, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui um ponto alto, vou fazer 2 correntinhas. E entro com um ponto alto no mesmo lugar onde eu fiz o ponto anterior. Agora, eu subo com 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. E vou entrar aqui nesse ponto alto que eu fiz, fazendo 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas e um ponto baixo. 1, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, venho e faço um ponto baixo, ó, virando a minha peça. Vou fazer um ponto baixo entre os 2 pontos altos que eu fiz. Introduzo a agulha aqui, ó.
entre os dois pontos baixos aqui, entre os dois pontos altos, desculpa, eu faço um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas, venho nesse ponto alto aqui e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma, duas correntinhas e um ponto baixo. Novamente, uma, duas correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. 2, 3 pontos altos, uma, duas correntinhas, viro novamente, ó. Venho aqui no espaço de duas correntinhas, faço um ponto alto, um ponto baixo, desculpa. Uma, duas correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma, duas correntinhas e prendo com um ponto baixo aqui. Prendo com um ponto baixo aqui, pegando junto a primeira correntinha que nós fizemos lá, para subir, para começar a primeira pétala, ó. Ele fica um pouco apertadinho, o ponto, mas é assim mesmo. Aí, sem fazer correntinha, sem nada, eu venho aqui, dou uma laçada e continuo fazendo pontos altos aqui atrás, ó. Vou fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui, ó, vamos voltar e ver como que ficou a flor, ó. Estão vendo? Nós fizemos um Vzinho, né, no começo. Deixa eu fazer o Vzinho aqui para mostrar para vocês. Uma, duas correntinhas e mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Esse Vzinho aqui, ó, ele serviu de base pra gente fazer a nossa flor, ó. Um Vzinho assim, serviu de base pra gente fazer a nossa flor. Aí, eu subi com três correntinhas e fiz 2 pétalas aqui nessa parte. 3 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto baixo, uma pétala. Aí, novamente, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto baixo aqui no meio. E daí, para voltar, mais 2 pétalas. E a terceira pétala aqui em cima desse espacinho de 2 correntinhas que nós deixamos, tá? E assim eu vou repetir por 8 vezes. Eu tenho um total, vou ter um total de 8 pétalas, 8 flores, desculpa, ao redor de todo esse nosso cachepô, tá? Eu vou fazer mais uma florzinha aqui junto com vocês, para ficar bem claro, para não deixar dúvida de como que faz essa florzinha. Então, vamos lá. Já fiz aqui o Vzinho. Subi com 3 correntinhas. Agora, vou entrar com 3 pontos altos aqui em cima desse ponto alto aqui do V. Então, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto baixo. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e agora um ponto baixo aqui no meio, ó. Eu viro a minha peça aqui, venho aqui entre os 2 pontos altos e faço um ponto baixo, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui. 1,
2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, duas correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e um ponto baixo aqui nessas 2 correntinhas que nós fizemos de separação entre os 2 pontos lá do comecinho. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas e mais um ponto baixo aqui. E esse último ponto baixo eu fecho ele junto com a primeira correntinha que eu fiz lá no comecinho para subir, para começar as pétalas. E aí eu já venho direto aqui, seguindo os meus pontos altos. Vou fazer 8 pontos altos. E aí, é só fazendo as flores aqui em volta. Ó, como que ele vai ficando. Certo? Agora é só repetir esse processo, no caso mais 6 vezes, até ter um total de 8 flores. Feita a carreira vermelha com as flores, agora a gente vai fazer mais uma carreira com o amarelo. Um detalhe, ó. Essa carreira tem que ter 64 pontos, que é a mesma quantidade de pontos que a gente já vinha trabalhando, sem aumentar nem diminuir, tá? Como que a gente faz para voltar nesses 64 pontos, ó? Se vocês observarem aqui, ó, entre uma flor e outra, ficaram 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, em cada partezinha aqui, eu tenho que fazer um aumento. Então, sempre quando eu for chegar perto da flor aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, que seria correspondente a esse aumento. Aí, sem correntinha, sem nada, eu venho aqui pro outro lado da pétala e já vou trabalhando os pontos altos. No caso, 8, um ao lado do outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º aqui por último. E como eu preciso de 8, mais um aqui no mesmo lugar, tá? E assim eu volto com os 8 pontos que eu preciso de intervalo entre uma flor e outra. Aí é só seguir aqui, direto para o outro lado, com pontos altos. É só seguindo dessa mesma forma até o final da carreira. E depois dessa carreira amarelo, nós vamos fazer mais uma carreira verde, também com 64 pontos, e mais uma carreira aqui com o bege, também com 64 pontos. Como essas duas etapas aqui não tem segredo, é só repetição, eu já vou fazer essas duas etapas e volto para a gente fazer a última carreira de acabamento do nosso cachepô. Então, só reforçando, vou fazer o amarelo, depois eu vou fazer mais uma carreira verde e mais uma carreira bege. As duas com 64 pontos cada uma. Fiz aqui as carreiras, como eu falei para vocês, o amarelo, o verde e mais uma carreira aqui com o bege. E agora vamos para a carreira de acabamento. Então, eu já fechei a carreira anterior e subi com uma correntinha. Venho aqui no próximo ponto e entro com um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, passo a agulha aqui por dentro dessas duas alcinhas, puxo o fio e puxo os dois juntos, formando um picô. Pulo um pontinho da base e venho com um ponto baixo. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. Novamente um picô.
pulo um pontinho da base e 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. E assim eu vou contornar toda a minha volta fazendo esses picôs. E aqui no final, eu vou chegar com um ponto baixo aqui, aí é só eu finalizar ele e fazer aquele acabamento perfeito, como eu já ensinei para vocês lá no comecinho. É só finalizar e tá pronto o nosso cachepô. E pronto, ó, terminei o cachepô. Fiz o acabamento dele aqui, ó. Olha ali como que ele fica perfeitinho, ó. Quem não sabe, não enxerga que a finalização da carreira tá aqui. Esse capricho todo agrega muito no trabalho de vocês, tá? Então, aqui eu já encaixei ele aqui. Para endurecer ele agora, a gente vai usar a goma Endurece, da Círculo. Ela é uma resina própria para endurecer crochê e outros tipos de trabalho, tá? Então, é só você pegar essa goma do jeito que ela tá agora e passar em toda a peça. A única dica que eu dou é pegar um borrifador de água e umedecer um pouquinho o crochê, que daí a goma pega um pouquinho melhor, fica um pouco mais fácil de você passar a goma, tá? O vasinho que eu escolhi para modelar esse cachepô, ele tem esse formato meio ovalado, ele não é retinho, digamos aqui. Então, eu vou passar algumas medidas dele para vocês encontrarem um pelo menos parecido. O diâmetro dele aqui em cima é de 53 centímetros, mais ou menos. O diâmetro aqui de baixo é perto de 40 centímetros, tá? O raio, no caso o comprimento aqui embaixo, ó, é perto de 10 centímetros. E a boca dele, na parte de cima, mais ou menos 16 centímetros, tá? Eu gostei desse modelinho de vaso, que ele dá uma forma bem bacana para esse cachepô aqui. Aí é só você moldar a flor, passar, né, a resina em toda a peça, moldar a flor bem bonitinho do jeito que você quer que ela fique e deixar secar no sol. Ele seca na sombra também, você não precisa necessariamente botar no sol, se não tiver não tem problema. Mas se colocar no sol ele seca mais rápido. Em questão de um dia, mais ou menos, ele seca, tá? Então, é só moldar todas as flores bem bonitinho e daí secar ele e tá pronto o nosso cachepô. Eu vou fazer todo esse processo, tá? E daí eu mostro algumas fotos dele já prontos depois pra você, tá bom? Aqui agora eu já tenho o vaso endurecido, já fiz todo o processo de endurecimento, ó, peguei o vasinho, revesti com um saquinho plástico, dei uma umedecida, né, no crochê e passei a resina Endurece, tá? Aqui ele já tá bem endurecido, bem durinho, tá? Esse processo todo de endurecimento eu já ensinei ele numa outra aula. Nessa outra aula também eu ensino como fazer uma resina caseira feita com amido de milho, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês acompanhem esse vídeo dos 23 minutos e 20 segundos em diante. Eu mostro como que faz a resina e mostro também como passar a resina no nosso crochê, no nosso cachepô, tá? Aí é só tirar ele do vaso. E tá pronto, ó. Ele fica bem durinho. Tá? E perfeitinho, pronto para ser usado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima.